Olá, sejam bem-vindos à Entalks e mais um webinar da Academia Nexus, dedicado a explorar as tendências e inovações que estão a moldar o setor dos transportes e da logística. Hoje o nosso webinar é sobre a apresentação e visualização de dados com o Power BI. Com os avanços tecnológicos e a transformação digital a impactar profundamente o setor marítimo ou portuário, a capacidade de interpretar e apresentar dados de forma eficaz tornou-se uma competência essencial. Neste webinar, iremos analisar a utilização do Power BI como uma ferramenta fundamental para transformar dados complexos em visualizações claras e acionáveis, apoiando as decisões estratégicas. Hoje temos o prazer de contar com o Bruno Leitão, da Develop, que irá discutir as melhores práticas para transformar dados complexos em visualizações mais claras e acionáveis, fundamentais na otimização e tomada de decisões. Bom dia a todos, bom dia não, boa tarde. Sou o Bruno Leitão, como o Luís me apresentou, estarei aqui convosco ao longo desta sessão, em que aqui a ideia é dar uma pequena introdução às capacidades do Power BI e tentar também capacitar-vos a vocês de alguma forma, utilizando aqui um caso prático que vamos fazer, a conseguirem utilizar o Power BI e também a começarem a aventurar-se no que é o Power BI. Então, por seguir. Então, na parte de introdução e capacidades do Power BI. Em primeiro lugar, o que é o Power BI? Acredito que se calhar toda a gente aqui já sabe mais ou menos o que é o Power BI. O Power BI é uma ferramenta super poderosa no que troca ao manuseio dos dados e à forma como conseguimos interagir com os mesmos. Aqui a Microsoft é um grande player a todos os níveis, principalmente porque é aqui uma empresa que nos deu um sistema operativo potente, depois com isso deu-nos ferramentas para desenvolver aplicações para esse mesmo sistema operativo. Essas aplicações muitas das vezes fazem dados transacionais a partir do momento em que o utilizador está a interagir com a mesma. E esses dados normalmente ficam armazenados numa base de dados e das duas uma, ou ficam lá, sem ninguém os ver, a não ser pela interação com a aplicação, ou então depois podemos valorizar esses dados e é aí que entra a parte de fazer relatórios, dashboards e tudo isso sempre foi possível, né? Nós numa aplicação conseguimos criar esses dashboards a partir dos dados que já existem. No entanto, o Power BI vem aqui revolucionar um bocadinho, ou seja, nós conseguimos em 2 tempos juntar uma série de fontes de dados, sendo elas essa mesma base de dados que vem de uma aplicação, transformar os dados em dados mais estruturados para a apresentação em dashboards e em reports, e depois aí sim criar esses reports para o utilizador final que precisa de reter alguns dados e ter aqui a tomada de decisão em função desses dados. Portanto, apresentado aqui o Power BI, vamos então aqui aos objetivos da formação. Aqui a ideia é introduzir o Power BI como acabei de fazer e as suas principais funcionalidades, demonstrar como conectar, transformar e analisar esses mesmos dados, aprender a criar e partilhar dashboards e relatórios interativos, e terá aqui como tópicos principais a própria introdução, a conexão e transformação de dados, criar dashboards e relatórios e a publicação, partilha de relatórios. No final temos aqui um pequeno caso de estudo, algo muito sucinto do Power BI no setor marítimo ou qualquer ferramenta de dados, de manuseio de dados no setor marítimo. Então, visto que me adiantei, já expliquei o que é o Power BI. As principais funcionalidades do mesmo lá está, a visualização de dados, ou seja, nós conseguimos criar inúmeras formas de ver os mesmos dados, seja aqui em determinados gráficos, tabelas que podem ser capacitadas de filtros, e todos estes dados depois podem estar sincronizados uns com os outros e à medida que estamos a fazer filtros, conseguir fazer filtros por um todo. A conexão a múltiplas fontes de dados, e isso lá está, foi aquilo que disse no início, ou seja, nós conseguimos para
para um mesmo relatório, ir buscar dados a uma série de sítios. Nós podemos ter dados ou determinadas fontes de dados que não os da nossa empresa, mas que nos ajudem a complementar ou completar determinados dados que já temos do nosso lado e podemos utilizar essas múltiplas fontes para esta conexão. Depois temos, lá está, a tal análise interativa e personalizada, ou seja, isto é muito fácil de personalizar, inclusive a partir do momento em que tem um Power BI criado nas mãos de um utilizador, dependendo dos acessos que o mesmo tem, pode muito bem fazer crescer aquele Power BI, ou seja, pode olhar para aquilo que costuma utilizar no dia a dia, aquilo que lhe desenvolveram de uma forma inicial e pode criar facilmente um relatório, porque trata-se tudo de arrastar componentes e tendo já de uma parte todos os dados normalizados e sendo só esta questão de criar mais um dashboard que me dá jeito para alguma coisa, depois cada utilizador consegue ir escalando a sua ferramenta que tem do seu lado. Depois lá está aqui alguns benefícios do uso nas organizações, ou seja, é a facilidade na análise e interpretação de dados e a capacidade, lá está, como eu disse, de criar relatórios dinâmicos. Facilmente conseguimos capacitar um utilizador, diria até mesmo que qualquer utilizador, mesmo que não tenha noções de Power BI, se os dados estiverem lá, é rápido, quase sem informação conseguem fazê-lo. A parte pior, daqui a pouco já vou mostrar, tem a sua complexidade, que é mesmo tratar dos dados antes de serem apresentados. Continuando, plataformas de Power BI. Distinguem-se aqui em 4 grandes partes, sendo a primeira o Power BI Desktop. O Power BI Desktop é por norma, atenção, não tem que ser estritamente esta, mas é por norma a ferramenta principal, onde tudo começa para começarmos a desenhar um Power BI, onde começamos a fazer aqui, a tratar os dados, costuma ser sempre no Power BI Desktop. Nós conseguimos também fazê-lo na web, no entanto, normalmente costuma sempre partir daqui porque é sempre mais fácil estar do nosso lado e não estarmos dependentes aqui do acesso via internet, porque muitas das vezes os nossos relatórios partem às vezes de base de dados que estão, entre aspas, ao nosso lado, portanto, muitas das vezes começa aqui, portanto, é aqui a interface principal para criar os relatórios e os dashboards, para também normalizar os dados, também transformar os dados, relacionar os dados, portanto, tudo isso pode ser feito aqui. Depois temos o Power BI Service. O Power BI Service não é algo palpável, é sim o partilhar ou publicar de um determinado relatório ou dashboard, ou seja, a partir do momento em que temos uma primeira versão para entregar, para entregar ou para disponibilizar dentro da nossa infraestrutura, o que nós devemos fazer é clicar ali em Publish, ali, não está a apontar, mas tem aqui assim só um segundo, tem aqui assim um botãozinho a dizer Publish e que, dependendo da conta a que estamos conectados com o Power BI, conseguimos então publicar e para isso ele utiliza o Power BI Service. Pronto, e ao publicar vamos passar a ter o relatório publicado no Power BI Web e depois também conseguimos ter acesso através do mobile, que é a plataforma que vem a seguir. Ou seja, apesar de nós conseguirmos aceder através de um browser ao Power BI, quer no computador, quer num dispositivo móvel, a realidade é que temos uma aplicação já para esse efeito, muito mais interativa do que propriamente o browser, que em dispositivos móveis a ideia é termos já algo que esteja otimizado para o mesmo. Depois temos o Power BI Embedded, isto na realidade é a capacidade de, vamos imaginar que já temos uma aplicação, até temos uma aplicação web de gestão de frota e entretanto criamos um relatório todo ele em Power BI, com dados interativos, com uma série de questões associadas e que tendemos a disponibilizar o mesmo na aplicação para não ter que obrigar os utilizadores da plataforma a terem que sair de uma plataforma e entrarem noutra, porque isso, onde não parece, envolve aqui bastante espaços. Portanto, nós conseguimos chegar ao Power BI e copiar um link, aquilo tem um bocado de código que pode ser injetado numa plataforma e a partir desse momento temos logo os dashboards, ou seja, isto houve imenso trabalho porque a rapidez com que criamos aqui um dashboard ou a rapidez com que desenvolvemos de raiz um dashboard de uma plataforma é muito disparo.
Claro que quando desenvolvemos algo específico para um dashboard, estamos a falar de uma integração plena naquela plataforma. Aqui é algo que vai ser embebido nessa plataforma. No entanto, na minha empresa até temos alguns exemplos deste caso, de embeber aqui alguns relatórios e dashboards em determinadas plataformas e funciona de uma forma perfeita e quase que parece que foi lá desenvolvido. Continuando. Então, conexão, tal como já indiquei, conseguimos conectar aqui a diferentes fontes, inclusive Excel, SQL Server. SQL Server é outra ferramenta de gestão de base de dados da Microsoft, lá está, como eu disse, entrega-nos aqui uma série de plataformas onde conseguimos desenvolver, o Power BI é mais uma delas. Google Analytics, aqui por parte da Google, para análise também de dados. APIs, ou seja, o que é uma API? Uma API é uma ferramenta, assim, de forma geral, dedicada à comunicação máquina-to-máquina, ou seja, existe aqui um contrato de dados especificados em cada parte e conseguimos comunicar dados, desde inserir dados, ir buscar dados, atualizar dados, apagar dados, pronto, isto depois é aqui também algo muito comum nos sites todos que utilizamos hoje em dia, e mesmo Power BI consegue se conectar a isto, ou seja, vamos imaginar que temos uma API que nos permite ver dados sobre a meteorologia e nós conseguimos ter uma ferramenta rapidamente em Power BI que nos permite aceder a essa API e a partir de termos esse acesso conseguimos atualizar diariamente ou de segunda a segunda, isto depois depende do refresh rate, os dados da meteorologia. E entre outros, isto é algo gigante mesmo. No que toca aos modos de conexão e importação, ou seja, nós temos duas formas, isto depois depende também às fontes de dados que estamos a falar, aliás. Temos o modo de importação e o modo de consulta direta. Olhando para isto no sentido, olhando para uma fonte de dados, sendo ela uma base de dados, um SQL Server, neste caso, nós temos as chamadas query à base de dados, ou seja, nós fazemos uma pesquisa através de uma query, de um pedido à base de dados e ele devolve-nos esses determinados dados, pronto. E é isso que é a consulta direta, ou seja, enquanto que a importação, no caso de uma base de dados, vai buscar todos os dados e coloca-os dentro do Power BI, ou seja, o Power BI passa a ter esses dados com ele. A consulta direta, o Power BI não tem qualquer tipo de dados. Sempre que é preciso apresentar dados sobre aquele dashboard, vai ter que fazer uma consulta direta. Isto aqui depois depende do que é que nós precisamos de usar. Porquê? A importação é demorosa, se forem muitos dados, claro, é demorosa, mas não temos dados 100% reais. Claro que isto depois depende, por exemplo, temos clientes que utilizam a importação porque só veem os dados, por exemplo, no início da manhã, no final depois do almoço e no final do dia, ou seja, temos de ter aí 3 pontos de refresh de dados, ou seja, temos que ter 3 pontos de atualização dos dados que estão na base de dados e o cliente já sabe à partida que quando for ver o seu relatório está atualizado até aquela data, até aquela hora. A consulta direta permite, efetivamente, termos sempre uma atualização direta dos dados que estão na base de dados e tudo em real time. Aqui depois depende também muito da quantidade de dados, do fluxo de dados, porque uma consulta direta também só pode ser feita até um determinado ponto, não é? Se nós temos milhares e milhares de dados que precisam de ser processados para fazer esta consulta, isto vai demorar imenso tempo e então aí depois tenta-se aqui optar ou por outras soluções ou então pela importação. Continuando, entrando então aqui dentro da parte de transformação de dados. A parte da transformação de dados tem aqui à frente Power Query. Pronto, Power Query é uma linguagem que o Power BI utiliza para a transformação e para o trabalhar dos dados. Isto é, antes de mais, explicar o porquê da importância da transformação de dados e mais à frente da normalização de dados. Ou seja, se remetermos aqui um bocadinho aqui a uns minutos atrás, quando eu falei de irmos buscar a uma base de dados transacional,
Uma base de dados transacional vem diretamente de um sítio que tem transações diárias ao segundo, e normalmente esse sítio é uma base de dados que está associada a uma aplicação de gestão de alguma coisa que está a ser utilizada diariamente e muitas vezes ao dia. Ou seja, esses dados estão formatados e estão estruturados para servir uma coisa, que é servir essa aplicação para a qual ele é utilizado. Portanto, quando nós queremos apresentar dados, nós temos que pegar nessa estrutura, olhar para ela, perceber que dados é que estão corretos, que dados é que estão incorretos, e estruturar os dados de forma a que o Power BI também os goste de interpretar e não transforma aqueles dados em algo irreal, porque se os dados não estiverem devidamente transformados e normalizados numa estrutura correta, o que vai acontecer é que eventualmente podemos ter valores que não correspondem à realidade porque estão a ser interpretados pela ferramenta de uma forma errada. Portanto, ou seja, neste caso, o que é que nós podemos ter de errado numa base de dados transacional? Podemos ter dados duplicados e é preciso remover esses dados. Pode ser preciso substituir determinados valores, a normalização de dados, o correlacionar de fontes de dados diferentes, ou seja, isto aqui entra um bocado naquelas situações em que temos uma base de dados onde vamos buscar determinados dados, pode ser a nossa base de dados principal, e depois queremos complementar com outras bases de dados, e então aqui depois fazer essa correlação. Ou até mesmo quando estamos a ir buscar à base de dados principal, e depois criamos aqui uma série de entidades que depois precisam de ser relacionadas umas com as outras. Entidades, neste caso, falo de tabelas de dados. As ferramentas principais aqui associadas do Power Query é intercalar consultas, adicionar colunas calculadas ou colunas com índices e transformações condicionais. Pronto, e lá está, a qualidade dos dados que utilizamos é sempre essencial para garantir que os relatórios e os dashboards que criamos são precisos e úteis, porque se vamos estar a criar algo que não tem um grau de certeza quase 100%, não estamos a criar algo que seja que ajude à performance do utilizador comum ou que tenha que tomar decisões em função dos relatórios ou dashboards que estamos a fornecer. Importância da normalização de dados. Então, lá está, como disse há pouco, isto aqui é um bocadinho repetir, porque a transformação envolve diversos passos, a normalização é mesmo olhar para os dados em si. E porquê é que eu destaquei este ponto da normalização de dados? Porque associado, e vou aqui voltar um bocadinho à parte da aplicação, de uma aplicação que tenha associado a uma base de dados transacional. Vocês, como utilizadores também de diversas aplicações, nós muitas das vezes escrevemos um determinado dado de N formas diferentes. Eu posso escrever o meu nome hoje com Bruno com B maiúsculo, amanhã escrevo com B minúsculo, posso escrever um mês às vezes com letra maiúscula, outras vezes com letra minúscula, também posso escrever segunda-feira e outras vezes posso escrever segunda, ou seja, esses dados precisam de ser devidamente normalizados, porque senão a interpretação de uma aplicação, neste caso o Power BI, não vai conseguir olhar para isso e garantir que segunda-feira e segunda é a mesma coisa, porque ele não tem essa noção. E somos nós, humanos, que temos esse tipo de noções, ou que Bruno com B maiúsculo ou B minúsculo é a mesma coisa. Não, para ele vão ser dois registros devidamente diferentes, portanto, se tiver que fazer um totalizador referente a algo que esteja relacionado com o meu nome, poderá existir um Bruno com B maiúsculo e um Bruno com B minúsculo, ou seja, vai dar uma interpretação errada dos dados. Pronto, e daí o destacar aqui da normalização, e lá está, e das consequências para a análise se não houver a própria normalização. Tem que existir consistência e os dados têm que estar corretos e todos iguais. E para isso é que temos que daqui a pouco fazer aqui uns exemplos de dados que nem sempre estão corretos e de como é que os podemos tratar. Depois temos então aqui a parte da criação de dashboards e relatórios, ou seja, já passámos pela parte da conexão aos dados,
já passámos pela parte do load, do carregamento ou de consulta direta aos dados e entretanto transformámos os dados, normalizámos os mesmos, garantimos que temos uma base de dados dentro do Power BI coesa para conseguirmos trabalhar, e então chegamos aqui a esta parte, que é uma das partes mais lúdicas, diria eu, e mais engraçadas, que é criar os relatórios e ver coisas a acontecer, entre aspas. Portanto, o que é que vamos fazer aqui? Ter aqui alguns conceitos básicos do próprio design dos relatórios, ver aqui alguns tipos de visualização disponíveis, isto são gráficos de barras, linhas, mapas, algumas tabelas dinâmicas, interatividade dos dashboards, ou seja, termos aqui filtros e segmentações, e eventualmente também podemos ter aqui alguns drill downs, e lá está, aqui as boas práticas, ou seja, a clareza e simplicidade, uso adequado de cores e foco nos KPIs. Aqui esta parte, não sei se teremos tempo para abordar a 100% na criação de um dashboard, mas é algo muito importante, porque esquecendo tudo o que são dados e termos aqui a garantia que os dados estão corretos, que os dados estão coesos e prontos a ser utilizados, depois disso vem uma ferramenta, algo que é igualmente importante, que é garantir que aquilo que estamos a mostrar a quem precisa de tomar decisões na empresa ou sobre o negócio, consegue atingir os dados que quer visualizar de forma clara e simples e com foco nos KPIs que ele precisa de analisar. Por isso vamos estar aqui a apresentar uma ferramenta que até tem tudo e mais alguma coisa, mas que não é objetiva, muitas das vezes fica à metade da performance que podia ter, porque quem vai analisar este dashboard vai ficar sempre um bocado baralhado onde é que está aquilo que eu quero ver. E até mesmo para a integração de novas pessoas. Claro que uma pessoa que esteja habituada já a ver um relatório, um dashboard caótico, chega a um ponto que se habitua àquilo, não é? E já tem alguma rapidez. Mas não é esse o intuito. A ideia é a ferramenta chega com os dashboards criados e a pessoa quase de uma forma objetiva, quase sem dizer uma palavra, consegue olhar e visualizar aquilo que pretende. Portanto, vamos então aqui a um exemplo prático. Vamos começar mesmo desde o início. Quando digo isto, é mesmo da parte do loading dos dados até criar aqui alguns exemplos de dashboard. Então, deixa-me aqui parar de partilhar outro ecrã. Um segundo. Isso aqui, desculpe pelo tempo, não está aqui a abrir-se um segundinho. A máquina não está aqui a querer colaborar. Ok, eu já estou a apresentar novamente. Pronto, então temos aqui visualizar a ferramenta, o Power BI. Pronto, o Power BI quando abrimos é aqui este o cenário que podemos ver, ou seja, é muito idêntico a toda a suite da própria Microsoft, ou seja, quando digo isto, se nós olharmos para um Word, para um Excel, seja neste momento quando abrimos é sempre assim, é algo familiar. Portanto, vou aqui começar num relatório em branco. Pronto, antes de partir para o que quer que seja, olhar primeiro aqui para as ferramentas. Então, na barra de cima, tal como um Word ou um Excel, falo destas duas porque acredito que sejam bastante familiares a todos vós. Temos então aqui a parte de dados, consultas, inserir, cálculos, confidencialidade, partilhar e Copilot. E aqui a parte da área de transferência, que é algo similar a todas as ferramentas da Microsoft.
Aqui a parte dos dados é onde nós nos conseguimos conectar a determinadas fontes de dados. Nós podemos clicar aqui em obter dados e temos aqui uma série de opções que podemos percorrer. Como podem ver, duvido que não encontrem aqui o que vocês precisem. Pronto, para se conectarem a dados. Depois tem aqui também livro de Excel, a de dados do OneLake, SQL Server, pronto, uma série deles. Também temos aqui a parte das consultas, em que temos aqui o famoso transformar dados, tal como já mencionei hoje muitas vezes. Temos também a parte de inserir, ou seja, para criar aqui um novo visual, caixa de texto, ou seja, aqui rapidamente aqui um mini inserir, depois tem aqui a parte mais estendida, fazer também aqui alguns cálculos, a parte de confidencialidade de determinados dados, a parte de publicar através do Power BI Service, como já falei, e uma parte nova que hoje em dia já começa a ser um hábito em todas as aplicações, que é aqui a inteligência artificial a reinar. E a Microsoft tem feito também aqui um grande investimento no que toca aqui ao seu Copilot. Quase todas as ferramentas agora têm isto, mesmo as ferramentas de codificar, de desenvolver código e aplicações. Hoje em dia conseguimos chegar ao ponto de escrever o comentário, comentarmos aquilo que nós queremos fazer e ele escreve quase tudo. Pronto. Eu aqui não consigo mostrar porque não tenho acesso ao mesmo, apesar de estar aqui. Depois aqui, ainda nesta barra, temos então a parte de inserir, em que conseguimos criar mais páginas, também pode ser criado através deste menuzinho aqui. Depois temos então aqui novo visual, como vimos há pouco, mais alguns elementos que podem ser também aqui comprados ou alguns já tínhamos no nosso computador. Temos aqui alguns elementos visuais de IA. Esta parte aqui tem a ver, lá está, conseguimos fazer aqui uma árvore de composição, narrativa, pronto, tem aqui uma série de questões. Power Plataforma, conseguimos ter um relatório paginado. Os relatórios paginados, ao contrário dos dashboards, já são relatórios devidamente formatados para por exemplo, para apresentar uma determinada tabela, ou seja, enquanto que aqui temos um dashboard interativo, nós quando temos um relatório paginado é um report normal, ou seja, filtramos os dados no início e depois ele apresenta-nos os dados que podem ser apenas visualizados, não são interativos. Depois temos também aqui alguma parte de Power Apps, Power Automate, que permite automatizar determinadas coisas. Isto, por exemplo, podemos ter um botão que faça determinada ação dentro do Power BI e para isso precisamos utilizar o Power Automate. Depois temos aqui alguns elementos e temos também aqui o gráfico. Depois temos modelação de dados, que é aquela parte da transformação. Depois temos aqui ver, isto até faz lembrar aqui um bocadinho se calhar o PowerPoint, em que conseguimos logo aqui aplicar um tema ao Power BI. Otimizar, tem aqui algumas ferramentas para otimizar e a parte de ajuda. Depois, onde é que nos temos que debruçar também? É na parte da visualização. E é aqui que eu digo que isto é bastante simples, ou seja, eu neste momento não tenho aqui não tenho dados, não vou fazer nada, aqui a pouco já mostro, mas rapidamente conseguimos pegar em determinados, queremos apresentar uma tabela, basta clicar na tabela e ela aparece aqui. E os dados a mesma coisa, ou seja, neste momento não tenho aqui dados nenhuns, que ainda não importei, mas o que é que eu posso fazer? A partir do momento em que tenho aqui os dados, é só também arrastar e facilmente fazemos um dashboard ao nosso gosto, mesmo tendo aqueles que foram criados de início para a nossa visualização. Então, vamos aqui iniciar um bocadinho o processo. Em primeiro lugar, temos que obter os dados. De forma fácil e para não demorarmos muito tempo, o que decidi fazer foi criar um Excel com os nossos dados que vamos analisar. Este exemplo também é bom, porque principalmente quando falamos de softwares mais antigos, uma das exportações de dados muito comuns é o Excel, ou seja, nós podermos ter esta capacidade de exportar um Excel e chegar aqui ao Power BI e importar o mesmo, facilita aqui bastante na integração dos dados e na leitura através de um dashboard dos dados, que é algo que se torna bastante rápido. Portanto, isto é um exemplo aqui do setor marítimo. Aqui há alguns dados dummy para testarmos, em que criamos aqui um género de uma empresa de logística que quer analisar aqui algum desempenho das suas operações ou visualizar os dados de outra forma para conseguir ver as suas rotas e etc. Pronto. Então o que é que nós temos aqui? Temos então, temos as rotas de transporte de carga,
seja, temos aqui então as rotas em que incluem o navio, o porto de origem, o porto de destino, a distância está em milhas, o tempo médio de dias, combustível em toneladas, temos a parte dos navios também, temos cargas transportadas e temos custos operacionais. Pronto, temos aqui estas tabelas todas. Se repararem, podemos visualizar aqui algumas coisas, que é o seguinte: de Lisboa a Nova Iorque não são 3 milhas, mas isto está com um ponto, portanto não sei como é que o Power BI pode interpretar isto. Se calhar vai olhar para isto, das duas uma, ou vai achar que isto é texto, porque tem um ponto, ou então vai achar que são 3 milhas, não me parece correto, portanto vamos ter que tratar destes dados. Outra coisa, não faz sentido termos uma rota e não termos origem ou destino, portanto nós não vamos, isto para nós são quase outliers, portanto temos que ignorar estes dois exemplos. Depois, o que é que temos mais nos navios? Nos navios temos coisas como, por exemplo, se repararem aqui, temos um espaço antes, não devíamos ter aqui nenhum espaço, portanto isto não está correto. Depois temos Costco Galaxy e temos aqui também um underscore aqui no meio. Se repararem, o normal é vir com espaço, portanto também temos de tratar disso. Depois temos aqui também outras coisas, como não tem aqui dados, portanto também temos que ignorar este, porque senão depois não vamos ter dados corretos, ou então, se tivermos essa opção, substituir estes dados por outra coisa qualquer. Também temos aqui um 9 perdido, que deveria de ser 9000, neste caso aqui até, acho que foi lápis meu, exatamente. Depois, nas cargas transportadas, aqui, o que é que está de errado? Está errado aqui, ou seja, o Estado, se repararmos, tem aqui atrasada e tem aqui atrasada. Portanto, há aqui alguma coisa que não está bem, também temos que garantir que estes dados estão conformes. E aqui penso que não existe nenhum erro. Pronto. Então, vamos importar isto para dentro do Power BI. Então, vamos aqui fazer importar dados do Excel. Temos aqui então o dataset. Está a ser utilizado, tens toda a razão. Foi então. Vou fechar isto. E em princípio está a carregar. Okay, está-se a ligar. Pronto, ele aqui mostra-me, se nós repararmos nisto, mostra-nos aqui 8 objetos. Porque é que tem este Table 1, Table 3, Table 4, Table 5? Porquê? Porque eu transformei aqueles dados em tabelas. A partir do momento em que nós transformamos uma determinada tabela, mas formatamos como tabela no Excel, passa a ser um objeto. Pronto, e aqui são as folhas. Aqui neste caso eu vou optar pelas folhas, porque eu não tenho mais dados nenhuns, ok? E já tem cá os nomes, portanto eu escuso estar a escrever. Portanto, vamos aqui carregar em transformar dados. E vamos começar então por retirar aqui algumas coisas que estão erradas. Portanto, se vocês olharem aqui para este transformar dados, antes se calhar de começar aqui em ação, podemos olhar então aqui para a base, em que temos novas origens de dados que podemos ligar, temos também dados que podemos introduzir, isto é, podemos criar determinadas tabelas com dados extra que precisemos aqui, definição da origem de dados, atualizar, temos aqui uma série de coisas, intercalar consultas, que é muito importante, podemos interligar determinadas tabelas, caso seja necessário, transformar dados, é aqui que podemos substituir, podemos arranjar estes dados que eu falei há pouco. Então, vamos começar por aí. Uma das primeiras coisas que eu notei foi então aqui esta distância em milhas está a 3.5. Como é que vocês podem reparar que este valor não está a ser interpretado corretamente? Porque aqui tem um ABC, ou seja, se repararem também aqui em cima diz texto, portanto estes dados estão mal, isto não pode ser interpretado como texto, podemos ter que fazer contas sobre estes dados, portanto isto está errado. Portanto, em primeiro lugar, porque é que ele interpretou isto? Porque neste caso, e tendo em conta também as preferências regionais do meu sistema operativo, tem que ser uma vírgula e não um ponto para casas decimais. E depois, também não seriam casas decimais, porque lá está, de Lisboa a Nova Iorque, isto não pode ser 3 milhas. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos aqui, tem aqui uma opção que diz substituir valores. E vamos então substituir o ponto por uma vírgula.
uma vírgula não, por nada, porque isto não é uma vírgula, ok? A partir do momento já temos estes dados devidamente formatados. O que é que podemos fazer? Então, agora que já estão devidamente formatados, já sabemos que o Power BI vai poder interpretá-los como um número inteiro. Então, vou clicar aqui e vou colocá-lo como número inteiro. O que é que isto faz? À medida que eu estou a fazer estes passos, não sei se repararam, mas isto tem aqui acrescentado aqui qualquer coisa. Porque é que ele acrescenta os passos que eu vou fazendo aqui? Porque da próxima vez que ele for interpretar uns dados novos, ele vai pegar no Excel novamente e vai seguir cada um destes passos que aqui estão. Portanto, se os erros que estou aqui a apresentar forem exatamente os mesmos, mas em maior escala, com mais dados, se esses erros foram corrigidos agora, é garantido que no próximo load, no próximo carregamento de dados, estes dados estejam devidamente formatados e corretos consoante as regras que eu apliquei aqui. Portanto, temos aqui o mesmo também. Vamos então aqui fazer o substituir valores. Portanto, não deve ser só 50 euros, né? Portanto, ponto. Vamos aqui substituir por nada e vamos então aqui colocar como aqui podemos até pôr como número decimal e aqui também igual, é o que estará correto. Neste caso não tem, mas poderá ter. Aqui está correto, aqui também está correto, como podem ver. Depois o que é que temos mais aqui que está errado? Está, o porto de origem e o porto de destino, isto não está certo. Portanto, nós podemos chegar aqui, podemos filtrar os dados. Ora, exatamente, ou seja, chego aqui e tiro, não quero os nulos. Pronto. A partir deste momento, aqui já está. Agora falta deste lado a dizer que não quero os nulos também. Pronto. E a partir deste momento, as minhas rotas de transporte passaram a ter já os dados 100% corretos. Pronto. Navios. O que é que tínhamos aqui nos navios? Temos coisas como nulos também. Portanto, também até podemos começar já por isto. Vamos tirar aqui os nulos, eu não quero. Portanto, já está. Temos também aqui, ele até diz que aqui há um misto entre texto e números, mas podemos reparar que também é a mesma coisa que vimos há pouco, ou seja, isto é a capacidade de Deus de um determinado navio, portanto, não deve estar correto serem só 8, né? Portanto, vamos aqui substituir, ou seja, aqui temos que alterar isto para 100% texto e chegar aqui então e substituir valores em como substituir o ponto por nada e ok, conseguimos ter então isto aqui, neste caso não devem ser números decimais, são teus, portanto vamos por aqui número inteiro, ok, aqui está com texto, está errado, portanto vamos substituir os valores e neste caso vamos por uma vírgula, ok, e vamos interpretar isto como um número decimal e já está. Aqui igual, portanto vamos voltar a fazer o mesmo. Ok, já está. Aqui um ponto por nada. Número inteiro. Aqui esqueci-me de passar para o número decimal. Esta coluna não sei porque é que está aqui, eventualmente estava selecionada no Excel, mas não é uma coluna, portanto podemos remover, não nos serve de nada. E agora falta-nos aqui normalizar os nomes. Lá está, como eu disse, vamos imaginar, aqui neste caso eu acredito que os navios estivessem já todos pré-criados, mas vamos imaginar que estava o caso em que cada utilizador escrevia um nome de navio, ou seja, isto pode dar aso a muitos erros, portanto. Eu aqui só pus 2 tipos de erros, mas podíamos ter mais. O que é que temos que fazer então? Em primeiro lugar, temos que chegar então aqui e substituir valores, que é um underscore por um espaço. E já temos um deles corrigidos. E depois precisamos de fazer, apagar basicamente os espaços que têm ali a mais. Portanto, como é que nós podemos fazer isto? Existe aqui um transformar, em que podemos aqui fazer limpar. Não é limpar. Recortar, ou seja, que ele vai tirar as japaras, neste caso as japaras são consideradas como espaços. Pronto, e automaticamente saiu daqui então o espaço que temos e temos os dados todos normalizados novamente. Custos operacionais, aqui o que é que temos de errado? Temos aqui alguns símbolos do euro, ou seja, que não estão corretos. Portanto, temos que transformar os dados. Portanto, eu vou chegar aqui, vou
clicar aqui em substituir os dados e vou meter então ponto por nada. E vamos então aqui substituir os valores do euro também por nada, que não nos interessa estar aqui. Vamos então colocar isto como, aqui pode ser número decimal. Aqui vamos fazer o mesmo tipo de ações que acabámos de fazer. Isto são exemplos, na realidade, muito simples. Pronto, isto depois pode escalar bastante. Deixem-me só então aqui concluir o processo. Já tinha aqui um feito 100%, porque acredito que não desse tempo suficiente, mas acho que seria bastante interessante mostrar isto na prática, em vez de estar só a mostrar algo feito. Depois aqui também substituir, transformar valores e pronto, esta tabela também já está devidamente transformada. E agora temos aqui a parte das cargas, das cargas transportadas. Pronto, aqui mete-se o mesmo caso. Vamos então aqui colocar isto como texto. Ok, agora um texto como inteiro. Pronto. E, ou seja, então, temos aqui isto também tudo direitinho, com exceção então aqui do status, ou seja, de vez em quando deve haver algum utilizador que se engana aqui a escrever e mete atrás da, portanto, vamos então alterar, substituir aqui este valor por ok, e a partir deste momento temos tudo direitinho, já temos aqui uma série de valores bem definidos. Pronto, o que é que agora podíamos ter mais aqui que podia ajudar a escalar tudo isto? Ou seja, podíamos olhar para estes dados e derivar aqui mais duas tabelas pelo menos. Uma seria o mês e outra seria o estado de entrega. O mês porquê? Se nós repararmos aqui, temos estes custos operacionais que a nível de dados não faz sentido estarmos a repetir estes dados todos. O que nós devemos ter é a correlação desta tabela com uma tabela que tem só os meses presentes aqui, ou seja, no máximo teria 12 meses e deveria existir uma correlação entre esta tabela e essa tabela do mês, ok? E dessa forma passávamos a ter um ID em vez de texto. Isto é algo que normalmente os BIs gostam bastante, não gostam de ter dados que se repetem, gostam de ter os dados concisos numa tabela e que haja uma correlação com essa tabela. Pronto. Depois também podíamos ter o estado da entrega, isto vê-se aqui para o caso do status, do estado da entrega, que poderia ser também dessa forma. Pronto, olhando para isto e daqui a pouco já vos mostro aqui um exemplo mais completo com estes dados todos, nós conseguimos escalar para algo como posso mostrar aqui. Ou seja, neste caso já tenho aqui as cargas transportadas, os custos operacionais, rotas de transporte, ainda tenho aqui o tipo de carga. O tipo de carga está associado ao... Ora, tipo de carga está associado às cargas transportadas, ok? Pronto. E depois, com estas tabelas todas criadas, podemos então correlacionar as mesmas, ou seja, chego aqui a esta vista e o que é que eu sei? Ou seja, perante todos os dados que nós temos, eu sei que os navios estão relacionados através do ID do navio com os custos operacionais. Sei que o mês está correlacionado com os custos operacionais através do ID do mês. Porquê? Porque eu transformei a tabela. Ou seja, neste momento, se eu chegar aqui aos custos operacionais, eu já não tenho aqui um mês, eu tenho um ID do mês que se vai correlacionar com esta tabela mês que tem apenas os meses presentes naquela tabela. E tudo isto, todas estas tabelas que se criaram aqui, que apesar de não terem visto, foram criadas por mim antes da formação, também são criadas no momento de um molding novo de um Excel, ok?
Pronto, depois voltando aqui então às correlações, as rotas de transporte também estão correlacionadas através do ID do navio com os navios e depois temos então aqui a parte do tipo de carga e as cargas transportadas e estado de carga que está tudo relacionado aqui com esta tabela, ou seja, o estado da carga tem aqui com o ID entrega e o tipo da carga está aqui correlacionado com o ID tipo de carga. Agora, antes de passar a um exemplo mais já feito com dashboards, vamos então aqui, vamos guardar aqui a nossa transformação de dados. Ok, ou seja, PBI, isto é para guardar. Vamos então aplicar. Ele está novamente a carregar os dados para voltar a aplicar todos estes procedimentos que fizemos. Só assim é que ele consegue garantir tanto que os dados estão atualizados como os procedimentos que nós fizemos não dão erros quando estão a ser executados. Pronto, está feito. Portanto, a partir deste momento, nós temos todos os dados aqui disponíveis. Deixa-me fechar isto. Não, já apliquei. Pronto, já conseguimos visualizar aqui que temos dados nesta barra lateral. Portanto, isto agora é bastante simples. Consigo então chegar aqui, carregar numa tabela e rapidamente consigo apresentar determinados dados. Por exemplo, posso ter então aqui uma tabela com os navios. Portanto, posso chegar aqui, passar para aqui o nome do navio. Posso colocar aqui as taxas portuárias, posso colocar aqui o tempo no porto, associado a isto posso também criar aqui, também, só um segundo, graças a Deus não me está a deixar. Okay. Posso criar também aqui um gráfico, vamos imaginar aqui um gráfico em que temos, ele transformou logo este, desculpa, deixa-me cá fora, clicar aqui num gráfico. E colocar então aqui o nome do navio, por exemplo, no eixo do X. E depois no Y, por exemplo, podemos ter a soma da capacidade. Isto depois pode estar através pois porque eu não tenho aqui os dados relacionados. Espera aí, aqui consigo mostrar melhor. Ou seja, o que eu queria fazer é algo deste género, ou seja, eu neste caso tenho então aqui os navios, e nos navios tenho o nome dos navios no eixo do X, e no eixo do Y tenho aqui a soma da capacidade. E isto, conseguimos logo ter aqui uma visualização através do valor ou da soma da capacidade pelo nome do navio, qual é que é aqui num gráfico de linhas, qual é que é aqui os valores rapidamente. Depois, associado a estes dois gráficos, ou seja, esta tabela e esta capacidade dos navios, conseguimos ter slicers, ou seja, filtros, que são esta componente que está aqui, a parte de segmentação de dados, em que conseguimos ter filtros como, por exemplo, só quero ver então o Cosco Galaxy. Ou seja, para fazer os filtros tem algo muito simples, só tenho que colocar aqui a segmentação de dados e colocar aqui qual é que é o campo que eu pretendo filtrar. Portanto, neste caso quero filtrar campo do navio, ou o nome do navio. Portanto, eu aqui tenho um drop-down menu em que consigo selecionar todos os navios presentes. Posso querer só ver estes dois, ou estes três, por exemplo, e então passo a ter aqui os resultados que estão aqui dos navios e a capacidade dos navios. Depois vamos imaginar que só queremos ver com X tempo de porto em dias. Ou seja, consigo também chegar aqui, só temos um, pronto, nesta segmentação de dados. Vamos então aqui restaurar isto, facilmente podemos clicar aqui. Outra coisa que conseguimos fazer é clicar em dados, que é, por isto é que isto é interativo. Posso chegar aqui e clicar MyERSC, CWise, e a partir deste momento tenho este dado em específico selecionado. Claro que neste caso temos dados simples, não estão muito complexos, portanto não vemos muita coisa, mas eventualmente podemos selecionar também mais que um, quase um género de filtro, e ele vai apresentando aqui isto tudo. Depois, o que é que podemos ter mais? Desempenho de rotas marítimas. No desempenho de rotas marítimas, eu posso ter aqui um mapa com determinadas rotas.
O mapa, vamos lá ver se ele carrega. Isto às vezes falha, porque eu não tenho aqui a versão paga do mapa das rotas, mas pronto, em que consigo ter aqui neste mapa, até posso selecionar, em que digo qual é que é a localização para vermos as localizações das rotas, e ele automaticamente apresenta-me no mapa todas as localizações aqui presentes. Depois temos também aqui o tempo médio por rota, que é mais um gráfico que é feito aqui com o arrastar de determinados componentes, neste caso do arrastar de rotas de transporte, e temos também a parte de custos operacionais, ou seja, a parte de distribuição dos custos operacionais, em que conseguimos ver aqui num gráfico do tipo queijo, em que conseguimos perceber rapidamente aqui as percentagens para onde vai aqui os custos operacionais da operação, ver também aqui uma evolução dos custos ao longo dos meses. Claro que, mais uma vez, esta questão dos meses, isto devia de ser de maneira diferente. Devíamos também ter aqui o ano, porque senão isto vai se juntar com os anos que vierem, ou seja, aquela base de dados que estávamos ali a ver no Excel precisa aqui de um bocadinho de mais detalhe, e pronto, basicamente é isto que conseguimos obter de um gráfico, de um Power BI, e isto pode ser escalado de uma maneira gigante. Estamos a falar de algo simples, e pronto, basicamente é isto. Continuando então, aqui apresentar novamente o PowerPoint. A seguir passamos para a parte da publicação e partilha de relatórios. Ou seja, é aqui que utilizamos o Power BI Service, e é aqui que vamos permitir aqui dar determinadas permissões para partilhar os relatórios, também agendar determinadas atualizações automáticas de relatórios, e depois temos uma série de métodos de partilha, entre muitos aqui os links diretos, publicação e aplicações internas, os tais, a tal parte do Power BI Embedded, inclusive a integração com o Microsoft Teams, entre outros, porque a suite da Microsoft permite ter aqui uma série de integrações. Descendo então aqui para apresentar, ou seja, nós conseguimos chegar aqui, carregar em publicar, guardamos aqui tudo, e depois o que é que nos vai ser apresentado? Consoante a conta que está ligada com o Power BI, nós temos uma série de áreas de trabalho para as quais podemos publicar este relatório. Eu já o publiquei, portanto, deixem-me aqui abrir, só um segundo, ver se isto está ligado. Vamos aqui abrir o Power BI. Então, se eu chegar então aqui aos meus workspace, My Workspace, podemos verificar que temos aqui o PBI teste, que era o nome que eu tinha dado aqui a este relatório. Pronto, portanto, se eu clicar aqui no PBI teste, podemos ver o relatório que está publicado e ter aqui todas as páginas que nós vimos há pouco. Pronto. E o mapa, a ver se abre aqui ou não. Pronto, aqui está a abrir, pronto. Ou seja, em que aqui temos aqui, só aqui esticar isto. Conseguimos ver aqui as localizações definidas no mapa. Isto depois, dependendo da versão, ainda conseguimos ter aqui também, por exemplo, rotas com a ligação de um ponto ao outro. Temos aqui uma série de coisas, pronto. E a partir disto, ainda conseguimos fazer algo mais, que foi aquilo que eu estava a explicar de início, ou seja, se eventualmente quiser ter um relatório com algo mais para mim, posso simplesmente chegar aqui em editar e tenho quase a versão do desktop aqui e consigo criar então aqui mais um relatório e defini-lo com o que eu pretender. Se consigo logo chegar aqui e meter aqui uma série de dados aqui para dentro e conseguir criar o relatório que eu pretendo. Continuando então, depois da publicação e partilha de relatórios, temos então tudo pronto para podermos disponibilizar isto para alguém, para a nossa empresa poder utilizar. Considerações de segurança ao partilhar. Ou seja, a partilha de relatórios também faz também tem aqui algumas preocupações a nível de segurança. Ou seja, é possível controlar os acessos, definir permissões específicas para cada utilizador, e isto permite aqui aumentar um bocado a segurança e garantir que temos
permissões distintas para cada tipo de utilizador. Ou seja, podemos dar, por exemplo, o acesso de leitura a algumas pessoas, enquanto outras podem ter permissões para lá estar a editar os relatórios. A segurança aqui é algo essencial, especialmente quando os relatórios incluem aqui algumas informações confidenciais e precisamos de garantir que entre departamentos de uma determinada empresa não haja aqui, aqui o visualizar de dados que não o podem visualizar. Aqui, rapidamente, um caso de estudo. O setor marítimo, tal como vimos, foi aqui parte do exemplo que eu apresentei no Power BI, é um excelente exemplo, como neste caso também grande parte de empresas que podem gerir determinadas, que façam gestão do que quer que for. O Power BI é uma ferramenta poderosa. Mas olhando aqui um bocado para o setor marítimo, ou seja, o Power BI consegue e pode transformar determinadas operações complexas com informações que permitem a ação de um determinado utilizador. Ou seja, as empresas, hoje em dia, o transporte marítimo, já utilizam o Power BI para monitorizar frotas em tempo real, dados como localização dos navios, consumo de combustível, condições meteorológicas, tempos de atracação, que também são integrados em dashboard, e ajuda aqui os gestores a otimizar as rotas e reduzir aqui uma série de custos operacionais. Isto permite, por exemplo, ajustar rapidamente planos com base em condições do mar, maximizando a eficiência e evitando atrasos que muitas vezes ocorrem. Nos portos, esta ferramenta também pode ser gerida para a parte logística e de espaço, apesar de já existirem ferramentas que o fazem, dedicadas mesmo a isto pode ser um complemento, ou seja, com dashboards interativos em que os gestores portuários podem antecipar períodos de maior tráfego e ajustar os recursos, conseguindo minimizar aqui o tempo de espera dos navios e aumentando a capacidade de movimentação de mercadorias. Pronto. Além disto, aqui a análise em tempo real permite reduzir os congestionamentos e conseguir melhorar aqui a coordenação entre as transportadoras. Outro ponto é a eficiência energética. No setor marítimo, o combustível é um dos maiores custos. Vimos já há pouco ali valores surreais, não é? Para quem usa um carro só. E usando o Power BI para analisar estes dados com sensores de bordo, nós conseguimos garantir que, em primeiro lugar, ou seja, conectando isto com sensores, já retiramos aquilo que nos aconteceu no Excel, ou seja, tínhamos dados que não estavam devidamente normalizados. Portanto, nós conseguindo ter sensores, primeiro conseguimos garantir que os dados são reais e estão corretos, e depois temos conformidade dos dados que nos são apresentados, sem existir aqui a grande necessidade de normalização dos mesmos, a não ser algum tipo de formatização para a leitura humana. E lá está, e com isto, a partir desses sensores que podemos colocar, conseguimos também ter aqui oportunidades para conseguir poupar combustível. E pronto, sim, aqui rapidamente aqui um caso de estudo sobre a possibilidade do Power BI no setor marítimo. Como podem ver, o Power BI pode oferecer este tipo de empresas uma ferramenta poderosa para conseguir integrar os dados, melhorar a eficiência operacional e conseguirem aqui tomar decisões estratégicas e bem informadas. Aqui, para concluir, fizemos aqui uma pequena viagem pelos principais aspectos do Power BI, desde de introduzir os mesmos, às capacidades, até à criação e partilha de alguns relatórios, tal como foi aquele que partilhei aqui ao bocado. E lá está, a prática no Power BI e em tudo, na realidade, é fundamental. Pronto, ou seja, começarem a utilizar o Power BI e tentarem seguir aqui alguns dos passos que eu fiz é o suficiente para depois escalarem isto, porque os passos que eu fiz são os passos básicos que podem ser interpretados por qualquer um de vocês e que lá está, e que só com a prática e a utilização diária do Power BI aqui na parte de construção, claro, do mesmo. Quem quiser utilizar já um Power BI feito, isso então é uma coisa super simples. E pronto, da minha parte está tudo. Gostava de ter aqui um bocadinho mais tempo para apresentar tudo com calma. Tive que acelerar aqui alguns pontos, mas penso que poderá no futuro existir a oportunidade para tal. Pronto, da minha parte é tudo. Não sei se existe aqui algumas dúvidas do vosso lado que possa esclarecer.
Certeza, Bruno. Muito obrigado pela apresentação. Sem dúvida, o objetivo precisamente destas sessões, destes webinars, digamos, trazer os tópicos e as temáticas e depois haver uma oportunidade de, num futuro muito breve, aprofundarmos estes conteúdos num outro formato de cursos de curta duração. Aliás, eu quero só relembrar aos participantes que já disponibilizei o survey para pedir a vossa adesão ao mesmo e depois também manifestar o interesse se querem progredir nestas sessões para um aprofundar destes conhecimentos. Claro que nós conhecemos o Power BI, há muito mais ainda por falar, há muito mais por conhecer da complexidade, porque o Bruno partilhou ali 4 tabelas, não é? Agora, e tabelas com 5, 6 linhas, quando estamos a Sim, falar de exatamente. tabelas com centenas ou milhares de dados, a complexidade é tremenda, não é? E depois entra as fórmulas, não é? As dashboard, como é que se chama? As DAX, não é? Que Sim, nos sim, sim. ajuda também a progredir isso, mas isso já é mais complexo. Aliás, eu fiquei um As bocado, queries. as queries, eu fiquei um bocado quando tive Power BI, fiquei um bocado assustado no início, mas depois de perceber a dinâmica, torna-se Sim, fácil é de, isso de executar. exatamente. É isso mesmo, eu aqui tentei passar aqui por um modelo simples, também tendo em conta o tempo, mas lá está, ou seja, quando aumentarmos a complexidade e precisarmos de olhar para os dados sem ser estas pequenas mudanças de pontos e vírgulas e coisas assim, isso precisa de tempo, precisamos de analisar os dados com calma, pronto, e aí sim precisamos de passar também por essas queries em DAX, como falou, precisamos de passar por uma outra série de pontos. Mas aqui, acho que numa introdução, acho que está bem resumido aquilo que precisam de saber numa fase inicial. Sem dúvida. Bom, eu vou passar agora aqui para as perguntas. Eu tenho aqui uma do André. Hoje estou aqui só a ver uma, portanto, quem quiser fazer ou tirar as suas dúvidas pode publicar aí na perguntas e resposta ou através da conversa. O André pergunta aqui, o Power BI tem capacidade de interagir diretamente com elementos de IoT, sem camadas intermediárias, por exemplo, ingestão de dados fornecidos diretamente de equipamentos IoT, através de APIs ou até a leitura de relatórios em Excel, PDF. Pronto, ou seja, é o seguinte, como mostrei há pouco, ou seja, existe aqui uma forma gigante de obter dados pelo Power BI. Creio que sim, que haja uma forma, que haja alguns pontos de conexão que permitem a conexão com alguns equipamentos de IoT. Não diria que seja o mais normal, por norma, estar ligado diretamente aos sensores sem nenhuma camada pelo meio, normalmente não costuma acontecer com o Power BI. Mas sei que pelo menos existe aqui algum modo, não sei todos, que são mesmo imensos, que deve permitir, agora depende depois da compatibilidade, isso é uma questão depois de validar, não é uma resposta aqui fácil de dar diretamente, mas sei, lá está, ou seja, existe sempre forma de conectar tudo ao Power BI, nem que seja necessário aqui fazer uma pequena camada de abstração entre um equipamento e a fonte de dados em que o Power BI vai beber. Ok? Bem, aquele formato de relatório que o Bruno falou no início, eu por acaso só tinha a ideia que era só através de dashboard, não é? Sim. Um, ele transforma, portanto, o dashboard em relatórios por tabela e pelos gráficos. Como é que funciona? Só para ter assim uma ideia por alto. Os relatórios paginados são um complemento aos dashboards e ao Power BI, ou seja, nós podemos ter objetos do tipo relatórios paginados que funcionam literalmente como relatório, ou seja, eles não transformam propriamente o que está num dashboard num relatório,
o que eles fazem é permitem-nos a nós criar o relatório de raiz, ou seja, criar uma tabela para ter aqueles dados, criar um gráfico para ter determinados dados, e depois é um relatório que é facilmente impresso em PDF, enquanto que um dashboard, como puderam ver, é feito para ecrãs, é feito para ser algo interativo, e muitas das vezes isto acontece-nos com alguns clientes, e acho que a pergunta é muito boa, é que muitas das vezes querem um dashboard porque querem imprimir relatórios. E nós já aconteceu, agora já temos um bocado essa experiência, mas já aconteceu fazermos aquilo que o cliente nos pediu. Pronto, e no final, então, mas eu quero imprimir isto, como é que eu agora faço? E a única coisa que normalmente as tabelas que estão em Power BI permitem é exportar os dados em Excel ou fazer quase um print screen do dashboard. Pronto, enquanto que o relatório paginado não, ou seja, permite efetivamente dar um relatório com gráficos, com tabelas resumidas, tabelas agrupadas, ou seja, permite fazer tudo isso e termos um relatório completo e que dá para imprimir, termos isso tudo documentado. Pronto, é a grande diferença aqui. Eu por acaso desconhecia, eu recordo-me quando dei isso no meu curso, eu fazia-me uma certa confusão na altura, se calhar não perguntei ou não me explicaram, já não me recordo, que até se eu quiser fazer um print, isto porque depende do dado que nós estamos a exercer no momento, não é? Fazer print screen disto tudo, portanto, eu há pouco vi isto, fiquei logo com essa curiosidade em mente. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão aqui ao Bruno sobre a dinâmica do Power BI. Bom, todos os vídeos ficaram bem elucidados. Vamos ver então como é que corre a dinâmica de progredirmos isto. Eu penso que isto é uma ferramenta extraordinária para várias áreas de atuação, ou seja, isto acaba por ajudar-nos a ter a informação mais disponível, mais visível e ajuda sem dúvida na tomada de decisões, não é? A informação é das coisas mais importantes que nós temos nas organizações, a qualidade da mesma e a forma como conseguimos visualizar é sem dúvida um instrumento extremamente poderoso. Bom, então, se não temos mais questões, damos por encerrada a sessão de hoje. Resta-me agradecer ao Bruno pela sua apresentação e agradecer a todos os participantes. E então encontramos na próxima sessão. Agradeço, Luís, também pelo tempo aqui da antena. Pronto, espero que tenham gostado de todos e votos por mais. Pronto. Então, bom, obrigado. Obrigado. Adeus a todos, então. No resto do dia.